Lá no Evangelho, na Bíblia, em João e Mateus, Jesus vai falar assim: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que estabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Jesus falou isso. Então nós vamos ver que naquela época, vamos falar nós, porque muitos de nós, eu acredito que estávamos encarnados, nós não tínhamos o amadurecimento para receber essas ideias, essas verdades. Então Jesus falava por parábolas. Eu acredito que Jesus sabia que a gente ia compreender também agora, nesse período, porque nós tentamos compreender as parábolas de Jesus também, né? Então, nós não estávamos amadurecidos para receber com amor, com afeto, essas lições. Então, Jesus fala que o Consolador viria. Então, nós estamos vendo que o Consolador veio no momento certo, na hora certa, com a permissão de Deus. Não é isso, Ana? Pois é, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que Kardec? Por que no século XIX? Por que realmente vai acontecer isso? Primeira coisa que você tem que entender, né? Os É, espíritos se comunicam com o planeta Terra lá atrás, desde o início do planeta. O próprio Moisés, um grande médium, quando nós vamos ver aí a Torá, enfim, o Velho Testamento, a gente encontra várias passagens com informações, tanto da comunicação dos espíritos, que lá se tinham os profetas, como nós encontramos também as provas de reencarnação do nosso retorno, em várias passagens do Antigo Testamento, bem como várias passagens do Novo Testamento. Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, né? Mas sim validá-la e fazer com que ela seja cumprida. E ele nos fala a respeito do que está por vir, das revelações que estão por vir, que ainda nessa parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec ele diz isso. Ainda não foi tudo revelado, ainda tem mais coisas por vir, porque há uma preparação. Quando você diz assim, eu acredito que Jesus já sabe, com certeza, ele por ser o governador do planeta Terra, né, ele sabe tudo. E à medida que nós vamos evoluindo, irmãos, à medida que nós vamos caminhando dentro do nosso processo, olha que coisa linda o que Cristo nos traz. Nós cristãos, cristãos de cristianismo mesmo, de sermos cristãos, o que Jesus nos apresenta. Ele nos traz essa bela revelação, e aí depois vem a doutrina, que é a terceira revelação, trazida pelos Espíritos. Quando na introdução, quando a gente fala sobre essa questão do controle universal dos ensinos dos espíritos, que é realmente a grande autoridade da doutrina espírita, porque são os próprios espíritos que nos ensinam. Primeiro, a base da doutrina é dentro do que nos falam os espíritos. E não são espíritos levianos, que mais na frente, nesse próprio capítulo, Kardec chama a nossa atenção sobre isso, não é, Rafael? Imagina, nós estamos numa reunião mediúnica. Aí vem um espírito se dizendo um espírito elevado. Espíritos levianos, espíritos zombeteiros, como a gente chama, nós participamos de mediúnica, a gente sabe disso, estudamos a doutrina espírita, a gente conversa bastante a respeito disso. Eles podem se apoderar do nome de qualquer espírito. Ele pode se apoderar do nome de qualquer um espírito e dizer simplesmente, olha, eu sou Madre Teresa de Calcutá, ponto, né? E aí, como é que a gente vai ter certeza disso? Então, Kardec faz, analisa, reflete. Nem tudo o que se diz ser verdade, realmente é a verdade. Embora que também dentro da própria codificação ele nos deixa muito claro, não há verdade absoluta, de acordo com o entendimento de cada um. Quando ele nos traz essa apresentação aqui, ele nos mostra o seguinte, olha, está sendo apresentado, quis Deus que essa revelação fosse passada pelos Espíritos no momento certo. Não importa se foi em meados do século XIX, se foi do século XVII, não importa, veio no momento adequado, onde a humanidade na Terra, nós espíritos, porque antes de sermos matéria, quem somos eu e você? A gente é espírito, né, Rafa? A gente é espírito. é Por nós isso. sermos espíritos, o que é que acontece? Primeira coisa que nós temos que olhar isso. Nós somos espíritos
que temos várias passagens encarnadas. A nossa vida só é uma. Nós somos seres eternos. É interessante saber, Ana Cláudia, que em relação a isso, a gente sabe que Kardec era muito criterioso. Kardec analisava muito. Aparecia uma comunicação aqui, o mesmo conteúdo, ele perguntava para vários espíritos, para vários médiuns, para ter aquela informação, para ter e ver se é verídica. Então agora a gente vai aqui para ver essa partezinha aqui que me chamou muita atenção. Kardec vai falar assim: podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ainda que se queimassem todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em toda a parte e de poderem todos descendeitar-se nela. Na falta de homens, para difundi-la, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. Lindo, né? Pode destruir tudo, pode queimar todos os livros. Porque se fosse só o homem, né? Se só o homem fosse trazer essa verdade, então vai lá, ó, destrói ele, acabou, porque eu não aceito, eu sou ortodoxo, eu sou não sei o que lá, eu sou judeia, eu sou de qualquer congregação, não aceito isso que ele está falando, vai lá, acaba com isso, que é pra gente acabar com esse movimento. Mas aí não. Você pode destruir todos os livros, você pode acabar e dizer assim, é proibido o espiritismo no planeta. Ele vai sempre ressurgir. E antes disso, antes de nós finalizarmos, eu lendo o livro dos médiuns, no capítulo 20, no item 230, o Espírito Erasto vai nos alertar. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira.